Olá, amados queridos ouvintes da Rádio KB. Chegou a hora da gente ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 de João, que vai falar sobre a mulher samaritana. Eu gosto muito desse trecho, dessa história, né? Porque fala de uma mulher que estava, muito sedenta de Deus, uma mulher que já tinha casado 7 vezes, né? E parece que o último marido também que ela estava casada não era dela. Quer dizer, a vida toda enrolada. Mas aí Jesus chega trazendo para ela uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação para a vida dela, uma mensagem de água viva, né? Se assim posso dizer. Vamos ler então essa mensagem que fala assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava muitos discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Jesus passou por Samaria, né? Tinha outro caminho. Era ali à frente de Jacó, ou seja, era ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Jesus cansou e foi sentar. Viu uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha, Jesus fez um desafio para ela, hein? Se ela imaginasse com quem ela estava falando, né? Uma mensagem desafiadora. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, a tens água viva? Olha, a conversa mudou. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha aqui, a conversa está mais interessante ficando. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirar água. Imagina que aquela mulher ela estava cansada de caminhar, né, uma distância longa, carregar, vamos supor assim, um balde de água na cabeça, né, como as mulheres costumam carregar, ou mesmo carregar nas mãos mesmo. E ela estava cansada daquilo, né? E Jesus vindo com a proposta daquela, quem é que não queria, né? Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Quem sabe a mulher estranhou, né? Jesus falar isso. Mas por que meu marido? A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos.
E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, Jesus fala uma coisa assim que ela ficou abismada, né? Ela deve ter imaginado, mas como assim? Como que tá falando isso? Você não me conhece? Aí ela já descobriu, né? Já viu que revelou que Jesus é um profeta. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. A conversa ficou mais interessante ainda. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Imagine, né? O escritor falando aqui, imagine que estivesse falando com uma mulher. Que quis dizer que estivesse falando com uma mulher? Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Depois, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher começou a evangelizar. A ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Então, indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois partiu e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa, segundo
vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E eu me creio na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. É isso aí, amigos. Eu tentei aqui explicar algumas coisas, né, desse capítulo, e a gente tentou aqui trazer para vocês o quão importante, né, a importância do encontro de Jesus com uma pessoa. O que Jesus faz quando ele encontra com alguém. Ele sempre traz uma transformação muito grande na vida de alguém. Então, você que me ouviu ler esse episódio aí, você já teve um encontro com Jesus? Ele mudou a sua vida? Então, ele é a água da vida. Procure-o para que você não tenha mais sede e a sua sede possa se transformar em grande alegria e como água que possa levar você para a vida eterna. Quero ouvir o sucesso dos Coloridos. Vou ver se eu acho aqui para gente tocar a música da Mulher Samaritana, muito bonita. Um beijão no coração, Deus abençoe a todos. Jesus, após longa viagem, à beira de um poço assento, chegando ali uma mulher com uma talha água apanhou. Jesus estava ali sentado, um homem cansado, muito sofrido. A mulher encheu a talha de água, quando ia saindo Jesus falou: mulher, dá-me de beber um pouco de água, sacia minha sede. A mulher, olhando pra ele, com grande voz, assim exclamou: não vê que sou samaritana, não me comunico com o povo judeu. Se me der da sua água, água viva tenho pra te dar. Se tu beberes a minha água, nunca mais sede terás. A mulher se admirou de ser judeu e ter água viva, pois o poço é muito fundo, tu não tem vasilhas, não podem tirar. Mulher, dá-me de beber um pouco de água, sacia minha sede. A mulher, olhando pra ele, com grande voz, assim exclamou: não vê que sou samaritana, não me comunico com o povo judeu. Jesus assim falou: se quer dar minha água, venha a mim e beba, pois eu sou a água viva que desci do céu pra salvar o povo.
Aquela samaritana na mesma hora avisou seu povo, e todos se converteram, aceitaram Jesus, o Salvador. Mulher, dá-me de beber um pouco de água, sacia minha sede. A mulher, olhando pra ele, com grande voz, assim exclamou: não teme, sou samaritana, não me comunico com o povo judeu. Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB. É